Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Meu nome é Cláudia Santos e hoje é o dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro, tá? Também conhecido como Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua. Por que Santo Antônio de Lisboa? Porque ele nasceu em Lisboa, que é a capital de Portugal, tá? E Santo Antônio de Pádua, porque ele faleceu em Pádua, que é na Itália, tá? Assim, os dois nomes é o mesmo santo, é o mesmo, tá? Tanto Santo Antônio de Lisboa como Santo Antônio de Pádua é o mesmo Santo Antônio, tá? Só muda os nomes das cidades nesses países um diferente do outro, tá bom, gente? Ele nasceu de uma família nobre e rica, tá? Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1195, tá? Na viragem dos séculos 12 e 13, tá? E era filho único de Martinho de Bulhões. O nome verdadeiro de Santo Antônio, tá? É Fernando Antônio de Bulhões, tá? Depois que ele se dedicou, né, à religiosidade, tudo, ele era chamado só de Antônio, tá? Daí, o seu pai era oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira, tá? A formação dele, de Santo Antônio, foi pelos cônegos da Catedral de Lisboa, tá? Ele gostava muito de estudar, ele era muito estudioso, tá? Assim, ele gostava de ficar quieto, de cantinho na dele, só estudando, lendo livros, tá? Assim, tanto que ele foi uma pessoa de muito conhecimento, assim, muito inteligente, tá? Uma inteligência tão grande que muitas pessoas, tá, admiravam ele, tá? E pelo visto era uma pessoa carismática também, que quando ele falava, né, tudo, as pregações que ele fazia, as pessoas ficavam, né, admiradas com ele, tá? Ele juntava muitas pessoas assim para ouvir ele quando ele fazia as pregações. Ele era uma pessoa que chamava muita atenção, tá? Assim, ele tinha uma estrutura cultural assim fora de sério, tá? E daí, aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade do pai dele. Por que será? De repente o pai dele queria que ele fosse oficial em vez de, né, se dedicar a ser um religioso, né? Isso aí acontece, tá, gente? E ele era filho único, né? Então, de repente, tem outra coisa. O pai dele queria ter netos, né? Só tinha um filho, né? Mas não tem que fazer. Foi o que ele escolheu, o caminho que ele escolheu, paciência, né? Os filhos não fazem tudo que os pais esperam que eles façam, né? Principalmente depois, a partir dos 18 anos, tá? Eles têm o rumo deles, tá? Daí, tá? Ele ficou por lá durante 2 anos, tá? E
Depois ele foi transferido para Coimbra, tá? Que é um importante centro de estudos de Portugal, e ficou por lá durante 10 anos, tá? Lá. Em Coimbra foi ordenado sacerdote. Lá ele começou o sacerdócio, em Coimbra, que é em Portugal, tá? Lá. E daí ele se tornou um padre agostiniano, tá? Daí. Ele tinha muito conhecimento, assim, né? Já falei isso. Ele era uma pessoa, devia de ser uma pessoa muito carismática também, tudo, que ele chamava muita atenção. De Coimbra, lá em Coimbra, né? Ele conhece os freis franciscanos daí, e ele fica muito admirado assim pelo fervor e a radicalidade que esses freis franciscanos viviam o evangelho, tá? Os costumes religiosos deles, assim, tá? E acabou se tornando um frei. Um frei franciscano ele se tornou. Daí, quando ele conheceu os franciscanos, porque ele ficou tão admirado, tá? Com eles, com o sistema deles, que ele se tornou franciscano. Daí ele se tornou frei, um frei franciscano, Frei Antônio, tá? E se mudou para o mosteiro de São Francisco de Assis, tá? Daí o Santo Antônio, ele faz um pedido para ir para Marrocos para para pregar o evangelho, né? E os franciscanos permitem, deixam ele ir, tá? Em Marrocos, tá? E ele vai, só que no meio do caminho ele ficou doente, tá? Adoeceu de repente, do nada, e teve que voltar, contra a vontade dele, até, tá? Ele queria pregar muito esse evangelho lá em Marrocos, mas infelizmente não deu, ele ficou doente, né? Não tem como, teve que voltar daí, né? Só que o navio que ele estava voltando, que era para voltar lá para Coimbra, em Portugal, ele se desviou. Ele acabou parando lá em Sicília, que é na Itália, tá? Lá em Sicília tinha um encontro de mais de 5.000 franciscanos, tá? Tá lá, chamado de Capítulo das Esteiras, tá? Capítulo das Esteiras. Me desculpe, tá, pessoal? Eu tô meio confusa. Olha, esse santo tem tanta história, sabe? Assim que, né, muita gente nem imagina, né? Chamado de Capítulo das Esteiras, tá? E lá, adivinha quem é que ele conhece pessoalmente? Quem é que era da Itália? Pelo que se sabe, pelo que eu sei, era da Itália. Tem um santo que era da Itália, tá? Ele conhece São Francisco de Assis lá, tá? E eles fazem amizade, né? Daí ele passa 15 meses como eremita no Monte Paolo, tá? Que é na Itália, daí. Ali ele ficou na Itália, tá? Depois que ele chegou ali em Sicília, conheceu São Francisco de Assis ali, tudo, ficou lá na Itália, até o fim da vida dele, tá? Eu
ouvi falar de uma história que teve uma época que ele foi na França, acho que fez uma pregação, mas já voltou para a Itália, tá? Mas ele ficou morando na Itália até o fim da vida dele, tá? E São Francisco de Assis, ele fica muito assim admirado com os dons dele, assim, sabe? Com a inteligência, com assim, a cultura dele, assim, tudo, tá? E daí ele chama, sabe? Ele chama o Santo Antônio, sabe de quê? Meu bispo, para ver a admiração que ele tinha por Santo Antônio, tá? Meu bispo. Chamar de bispo? Ah, imagina, né? Não é para qualquer um, tá? E encarrega ele na formação teológica dos irmãos do mosteiro, né? Onde ele ficou, tá? Daí, no capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos de ordem com o Papa Gregório IX, tá? Que também fica muito admirado com a inteligência dele, a desenvoltura, uma pessoa desembaraçada, sabe? Carismática e tudo. E o chama de Arca do Testamento, tá? Ele chama o Santo Antônio de Arca do Testamento, tá? Para ver, ele era poderoso, né? As pessoas daquela época mais importantes, né, do cristianismo, do catolicismo, né, admiravam muito ele, tá? Tinha uma admiração enorme por ele, tá? Mas daí tem uma outra história dele também que chamava muita atenção. Também, não era só a inteligência dele, mas daí eu vou chegar lá, tá, gente? E São Francisco de Assis o nomeou como o primeiro leitor de teologia da ordem, tá? Seria a ordem franciscana, no caso, né? No meu entender aqui, né? São Francisco de Assis mandou ele estudar teologia, né? Daí, para ensinar os seus alunos né? Daí, tá? Ensinar melhor os alunos, tá? E a pregar melhor, tá? Assim. E quando ele fazia as pregações dele, tá? Assim, às vezes juntavam, assim, mais de 30.000 pessoas para ouvir ele, tá? Assim. Tá? Eu, assim, sinceramente, eu não faço ideia o carisma, o magnetismo que esse santo tinha quando era vivo. Eu não faço ideia, sabe? Mas imagina, devia de ser fora de sério, tá? Não sei o que ele falava exatamente, mas, né? Cara, olha, eu não falo do povo em si, eu falo das pessoas mais importantes, que era o Papa Gregório IX e o São Francisco de Assis, fora outros aí muito importantes que também admiravam muito ele, tá? Então, ele tinha um carisma muito grande, uma desenvoltura muito grande, com certeza, né? Assim, né?
E daí, depois com o tempo, São Francisco de Assis falece, tá? E Santo Antônio foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. Daí, depois que São Francisco de Assis falece, tá? Assim, Santo Antônio, ele é protetor das coisas perdidas, dos casamentos, dos pobres, tá? E Santo Antônio, outra coisa que ele tinha em vida já, ele fazia milagres, tá? Assim, pessoas com problema de saúde, até quem tinha problema de visão, surdo, vários problemas assim, muitas pessoas ele curou, tá? Vamos dizer o que? De repente ele era tipo de um benzedeiro, né? Como ainda existe hoje. Hoje não existe tanto como existia antigamente, mas existe ainda, tá? Benzedeira, benzedor, existe ainda. Com certeza ele devia de ser esse tipo de pessoa, sim, tinha esse dom de benzer as pessoas e as pessoas se sentirem melhor, curar, né? De repente. De repente também, como ele era muito estudioso, tá? Ele poderia, né? Isso na história dele não diz, mas acho eu que ele poderia ter algum conhecimento de medicina também, né? Com certeza, né? Ele poderia ter esse conhecimento também de ervas, tá? Tal erva é bom para tal doença, tal problema, tá? Com certeza ele poderia ter esses conhecimentos. Na história não fala que ele dava com ervas, isso aí. Mas eu acho que ele, de repente, ele tinha esse conhecimento também, tá? De medicina, de ciência também, tá? Que essas pessoas, assim, ele é lá do século XII, XIII, tá? Essas épocas aí, essas pessoas que eram estudadas assim, elas estudavam muita coisa. Elas não, tipo assim, ele foi padre, foi frei, né? Tudo. Mas ele não ficou só nisso aí, tá? Com certeza ele estudou outras coisas, tá? Que a gente não sabe, tá? Na história dele não fala isso, só fala que, né, que foi padre, depois foi frei, né, que fez parte da ordem franciscana, né, depois, tudo. Fala isso aí, que ele fez milagres, tudo bem, acredito que ele fez milagres, tá? Que ele tenha curado pessoa, né, com orações, tudo bem, tá? Mas assim, também eu acredito que ele estudou um pouco de medicina, tá? Sobre ervas, tá? Tudo, remédios, tá? Eu acredito nisso, tá? Também. E as pessoas naquelas épocas, elas estudavam assim um monte de coisa, não era só aquilo que elas estavam direcionadas, tá, gente? Eles estudavam assim tudo, tá? Assim, eram bem, por incrível que pareça, tá? Não tinha conhecimento só de uma coisa, tinha de várias coisas, tá, gente? Tá? Até tem, eu quase ia falar o nome de um famoso aí adivinho de séculos atrás, né? Que previu o futuro do mundo, do planeta Terra e todo mundo acha que ele é só astrólogo. Não, foi médico também, tá? Eu não vou falar o nome dele porque a gente tá falando em Santo Antônio, tá, gente? De repente eu passo um vídeo falando nessa outra pessoa aí, tá? E daí tá.
aquela coisa, ele fez bastante pregações, tudo, tá? E assim, ele faleceu com 36 anos de idade, muito novo, muito jovem ainda, 36 anos, tá? Não viveu muito tempo, tá? Ele faleceu em Pádua, que é numa cidade lá da Itália, tá? Antes dele falecer, ele disse uma frase aqui, tá? Ó Virgem gloriosa, que estás acima das estrelas, estou vendo meu Senhor. Em seguida ele falece. Ele falece de repente, tá? Assim, uma hora para outra, tá? Assim, tá? E nisso aí as crianças, os meninos, né, lá da cidade estão sabendo e começam a gritar. E ele já era considerado santo em vida pelas pessoas, pelo povo lá, tá? Em Pádua, lá na Itália. Ele já era considerado santo em vida, tá? Em vida, considerado santo. Não estou querendo dizer que ele foi canonizado quando vivo, não. Pelo povo, assim, eles já consideravam santo, tá? Tanto que os meninos lá, a gurizada, né, começou a gritar, o santo morreu, tá? Bem assim, tá? O santo morreu. E todo mundo sabia de quem que os meninos estavam. Era Santo Antônio, tá? E daí, né, ele foi enterrado, tá? O corpo dele foi exumado, tá, gente? Foi exumado o corpo e tem um comentário que a língua dele estava intacta. Quer dizer o quê? Normal assim, não estava seca, sabe? Não estava dura, de certo, né? Assim, que estava intacto, tá? Ele faleceu numa doença, olha, hidropsia, que é acúmulo de líquido seroso no tecido celular ou em cavidades do corpo, tá? É isso aí que ele faleceu. Acúmulo de líquido, tá? No organismo, tá? Eu não conheço esse hidropsia, tá? Eu não conheço, sinceramente, eu não sou boa em medicina, nunca estudei medicina, então não, né? Mas foi disso que ele faleceu, tá? E foi de repente, sim, tá? Ele viu que ia falecer e falou essa frase aí, tá? Assim. E a sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX, o Papa que já conhecia ele em vida, né? Na Catedral de Spoleto, no dia 30 de maio de 1232. Ele foi canonizado 11 meses após a sua morte, tá, gente? Assim, e em 1934, tá, gente? Que é no século passado, é óbvio, depois que ele já foi santo, tudo. Ele foi declarado padroeiro de Portugal, tá? E em 1946 foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII, tá? O corpo dele tá na Basílica de Pádua, tá? Dentro de um caixão de vidro, tá? Que é do lado do caixão de madeira dele antigo, tá? Que foi o caixão que ele foi
o corpo dele foi colocado caixão de madeira na época que ele faleceu. Mas agora, com o passar dos tempos e tudo, colocaram o corpo dele num caixão de vidro. Nessa basílica tá o corpo dele dentro num caixão de vidro, tá, gente? E o caixão dele antigo, tá? Quando ele faleceu, que foi colocado o corpo, tá? Que é de madeira, tá? Daí, tá, gente? E é isso, então, tá? Ele assim tem muita gente que é fiel a ele, né? Principalmente as mulheres, as moças que querem se casar, né? Tanto, né? Assim, né? São muito fiéis a ele. Assim, tem orações, simpatias dele, vários, assim, tem vários, tá, gente? Vários mesmo. Tá? E ele é um dos santos mais conhecidos, né? Assim, tanto no Brasil como na Europa, né? Assim, tá? Aqui na América do Sul também, tá? Na América do Sul. Óbvio que o Brasil é na América do Sul, né? Eu sei disso. Mas eu falo América do Sul em geral, ele deve ser bem conhecido, não só no Brasil, aqui, né? Os outros países vizinhos aqui também, tá? E assim tem essa simpatia para comprar casa própria, tem, tá? Eu já vi até encruzilhada de rua, casinha de papelão, são pessoas que fazem pedido para ele, fazem promessas, tá? Para ele para conseguir uma casa própria ou para terminar a construção da casa, um monte de coisa, tá, gente? Assim, tem bastante simpatia, bastante oração, tá? Assim, tudo, tá? Até eu tenho uma história de uma senhora, essa senhora já não é mais viva, já não tá entre nós, tá? Mas eu vou contar a história dela que ela me contou. Ela se casou com 30 e poucos anos, tá? Hoje, se ela tivesse viva, ela teria 89 anos. E assim, as amigas dela na época já tinham se casado lá com uns 20 anos, mais ou menos. Bem novas. Ela, com 30 e poucos anos de idade, não era casada ainda. Era considerada solteirona, titia, né? Que falavam muito na época, né? Hoje em dia não se fala mais isso, porque hoje em dia, né? Como a mulher se tornou muito independente, trabalha fora, estuda e tudo, né? A mulher não tem necessidade de estar se casando jovem, tão novinha, às vezes adolescente, tá? Para ter uma estabilidade, ter um marido que sustente ela, tá? Não precisa mais disso hoje em dia. Não tem mais necessidade, né? Mas naquela época ainda, né? Tinha. No século passado, aí, 1920, 1930, ainda tinha isso. Até na década de 40, por aí, ainda tinha, tá? Se modernizou mesmo, foi lá pelos anos 60, 70, tá? Não penso que não foi fácil isso aí, tá? Mas ainda bem que a mulher conseguiu o lugar dela, né? No mercado de trabalho, tá? Nos estudos. Eu acho justo. Por que a mulher tem que estar dependendo do homem financeiramente? Não tem porquê, tá? Então, é isso. E ela tinha 30 e poucos anos, era solteira ainda, tá? Ela não sei se conseguia namorar, não sei porquê. Ela
E daí era só ela, solteira. As amigas tinham até filho já, tá? E ela nada. Tá? É óbvio que ela trabalhava fora, daí ela trabalhava numa loja de tecidos, tá? Essa senhora, que era amiga da mãe dela, tinha imagens de Santo Antônio. E disse para ela: minha filha, eu vou te dar essa imagem de Santo Antônio, tá? Para ver se tu arruma um namorado, tá? E poderá ser o seu futuro marido, tá? Ela aceitou. Foi passando o tempo, a imagem dele, né? Lá na casa dela, passando o tempo, até que uma hora o santo, a imagem do santo, caiu no chão do nada e quebrou. E ela ficou assim, ela pensou na cabeça dela, é assim, isso é sinal que eu nunca vou me casar. Não deu uma semana, ela conheceu um rapaz, tá? Conheceu o rapaz, namorou com ele, noivou e se casou, tá? O que aconteceu com a imagem de cair no chão, quebrar, era sinal que ela ia conhecer o futuro marido dela, na verdade, tá? Daí é óbvio que ela comprou uma imagem nova, tá? Ela comprou a imagem nova e devolveu, deu para essa senhora e disse: ó, eu tô dando uma outra imagem porque aquela quebrou, tá? Daí ela devolveu tudo. É uma história bem legal, interessante, né? A gente ouvir de uma pessoa isso aí que aconteceu com ela. Eu acredito, tá? É bem interessante. O universo, né? Ele dá sinais que a gente não, na hora não se dá conta. Só depois, quando começa a acontecer, a gente se dá conta. Por que aconteceu? Era um sinal, um aviso, né? E óbvio que eu tô com uma imagem de Santo Antônio aqui comigo. Tá ali, ó, bem bonitinho. Ele é assim, gente, ó. Ele tem um livro aqui na mão. Aqui são os lírios. E aqui é o menino Jesus no colo dele, tá? Ele é assim, até tá escrito Santo Antônio ali, tá? Ele é assim, tá, gente? E bem um homem jovem, né? Ele faleceu jovem, 36 anos, imagina. Imagina se ele vivesse mais uns 20 anos, ia fazer muito mais coisas, né? Daí, tá? E é isso, gente. Tá? Vou ficar por aqui então. Tudo de bom para vocês. Foi muito bom fazer esse vídeo, tá? E é isso. Um beijão. Tchau.